Boa tarde, né? Boa tarde. Eu me chamo Antônio Marcos, mais conhecido na capoeira como Canário Pardo. Sou aluno, filho e discípulo do saudoso mestre Mário dos Santos Buscapé. Sou da linhagem de Besouro Mangangá, entendeu? Assim era que meu pai falava. Hoje eu estou aqui para falar tanto da história do meu mestre como da minha história e da minha vivência de capoeira. Vou começar falando sobre Mestre Mário dos Santos Buscapé. Foi a pessoa que me trouxe e que me deu tudo que hoje eu tenho como pai e como discípulo dele. Ele nasceu em 1934, lá em Maracangalha, no distrito de Laranjeira, que era São Francisco do Conde, na época, antes da emancipação. E daí para cá, ele veio para o centro da cidade de São Francisco do Conde e foi levado lá para o Rio de Janeiro com idade de 8 anos. E lá, primeiramente, os primeiros passos da capoeira, o mestre aprendeu com seu pai, que era conhecido como Bidel, e sua avó e sua mãe, que era Maria dos Anjos dos Santos, que era assim chamada, era minha avó. E ele começou os primeiros passos no terreiro de casa, que antigamente a capoeira era ensinada, era passada dos pais para os filhos no terreiro de casa. E sofreu muito, a mãe não tinha condição, foi um menino que foi sofrido, o pai era caranguejeiro, era marisqueiro, e a mãe era marisqueira também, lavava roupa de ganho. E com idade de 8 anos ele foi para o Rio de Janeiro, por intermédio da sua tia, chamada Coleta, assim ele conta e me contava. E aí ele foi pro exército, do exército ele começou os primeiros passos na capoeira lá no Rio de Janeiro, como dote, e fundou na década de 60 a 70, de 60 ele fundou o grupo Bonfim de capoeira, relembrando a igreja do Bonfim daqui da Bahia, e com 22 anos depois que ele serviu o exército, ele teve que sair do Rio de Janeiro pela questão da violência. Ele morava no Morro do Jacarezinho, veio para a cidade de São Francisco do Conde, a sua terra natal, na década de 65, de 70, de 60, e fundou a Associação de Capoeira Africano do Recôncavo Baiano aqui na cidade. Teve o prazer de ir no Teatro Castro Alves, na época, fazer uma apresentação que ele, apesar de ser uma pessoa de pouco estudo, era analfabeto, ele sabia fazer. Então ele construiu a peça da Corrida da Polícia, onde retrata o tempo que a capoeira foi perseguida pelo o presidente de um mandato, que foi Deodoro da Fonseca. Esse relato dele, do próprio mestre Mário em vida, me falando como filho. E ele fez também a peça da Manteiga, onde a princesa Isabel, ela tinha mandado um negro ir comprar uma manteiga, e o negro viu a roda de capoeira e parou para observar, e os capoeiristas aí tomaram a manteiga da mão dele, e o mestre... e dessas outras apresentações que o mestre fez e apresentou lá no Teatro Castro Alves na época de 60, de 65, e ficou em segundo lugar. Era um evento que acontecia naquela época, tinha mestre Bimba, mestre Pastinha, eram pessoas grandes da capoeira na época, que hoje tem relatos, e disso o mestre fez vários alunos na cidade de São Francisco do Conde, como o mestre Chumbinho, que foi uma pessoa que ajudou o finado Zeca Franco. E eu já vim o Canário Pardo, como ele me chamava, que ele dizia: olha, meu filho, Canário Pardo, eu vou lhe botar esse apelido de Canário Pardo, porque Besouro tinha vários amigos que andavam com ele na época. Então era Siri de Mangue, Zé Leocárdio, Canário Pardo, entendeu? E aí ele me botou em cada aluno ele botou um nome. Ele botou eu, Antônio Marcos, filho dele, ele me botou como Canário Pardo. O meu primo ele botou como Gafanhoto, o outro ele botou como Zé Leocárdio, e o outro Siri de Mangue, que... Mestre, eu vejo que você fala muito, né, sobre essa trajetória com seu pai, e você valoriza muito isso, essa cultura. Você já está falando sobre isso, mas eu quero muito que você
Fale pra gente como foi conviver com seu pai enquanto ele estava aqui em vida. Rapaz, foi uma experiência assim que eu nunca pude esquecer. Os ensinamentos, como é que diz, o ensinamento, a dinâmica do treino, entendeu? Hoje eu procuro manter isso vivo, entendeu? Para que outras gerações possam partilhar. Levo a sério muito esse ensinamento, que o ensinamento da gente lá é totalmente diferente. Ele faz as chamadas de Angola e também chama com bastão, fazia antigamente com bastão e botava a gente em fila e chamava um de cada vez e passava o bastão em cada um. Ele era esse ensinamento que ele passava. Então, hoje, para mim, como discípulo dele, guardar esses ensinamentos está sendo mais que especial, porque eu vejo as pessoas querendo conhecer e valorizando ao mesmo tempo, entendeu? E eu ganhando credibilidade e valorizando a minha ancestralidade, porque agora mesmo, em 17 de julho, ele vai fazer 92 anos. Eu não sei quantos anos o Besouro vai fazer, porque é todos dois do mesmo mês. E eu nasci no mês de julho, eu sou do mês de julho, eu sou do dia 6 de 1977. Então, eu vivi um tanto. Viajei para o Rio de Janeiro, tirei o passaporte que eu ia para a última viagem que o mestre fez, que ele viajou 5 países lá fora, a última viagem que ele fez, mas eu não tive o privilégio de ir, eu fui, na realidade a gente fala que foi boicotado, e eu tive, mas o que acontece, eu guardei os ensinamentos no momento em que a gente estava na cidade do Rio de Janeiro, a terra natal onde ele fundou o Grupo Bonfim, um dos grupos mais velhos do Rio de Janeiro é o Grupo Bonfim. Então, assim, a capoeira, ela começou a fazer parte da sua vida desde você muito novo, menino, né? Isso é interessante. O que acontece, a capoeira africana do Recôncavo, quando o mestre fundou o grupo aqui, o grupo ele passou por vários locais, a capoeira era feita dentro de casa, a minha casa era uma casa de taipa, entendeu? Na época, lá na Fonte do Mato, acho que as pessoas conhecem, fala a Fonte do Mato, que dizem assim, se beber água da Fonte do Mato, não esquece mais São Francisco do Conde, vai, mas volta, então era lá. E eu, quando eu nasci, o meu berço era em um quarto e a academia, o treinamento e a capoeira rolava no outro quarto, então praticamente eu vivia aquilo ali. Eu pude ter o prazer de guardar cantigas que hoje a gente não vê mais na roda de capoeira, que são relíquias, entendeu? E quando eu vou para algum lugar que eu canto algumas músicas antigas daquelas, as pessoas me perguntam, você tirou essa daí da onde? Tirou do baú e tal? Mas é questão de guardar os ensinamentos, entendeu? Eu fabrico birimbau. Eu sou artesão, eu sou compositor, entendeu? Trabalho fazendo cantigas, mas eu gosto de fazer cantigas que têm sentimento, que contam alguma verdade, alguma história. Você compõe as músicas e você também fabrica o instrumento, manualmente o instrumento do capoeirista. Eu, na realidade, eu não fabrico o instrumento para qualquer pessoa, entre aspas, porque tem pessoas que valorizam um bom instrumento, entendeu? Ele não toca, mas ele quer olhar na parede da casa e diz assim, quem fez esse instrumento foi fulano de tal, olha lá, tá marcado e tal. Então, eu faço toda uma preparação do instrumento para que qualquer pessoa, tanto ele, se ele saber tocar ou não, se o arame quebrar, ele vai saber manusear de forma legal, porque assim, o meu pai, quando ele fazia berimbau, meu pai fazia berimbau até com pau de mangue. Aqui, ó, se eu abrir lá a casa, você vai ver algumas madeiras lá que ele largou lá, que ele fazia berimbau até de pau de manga. Então ele dizia, não é, meu filho, não é só biriba. A gente faz berimbau com o que a gente tem e dá berimbau bom. Então assim, eu para fazer um berimbau levo 2 meses, 1 mês, 3 meses para poder entregar um berimbau para a pessoa tocar, o próprio capoeirista. Então eu guardo esses ensinamentos. Além de mestre, além de capoeirista, vocês também são artistas, Você né? tá Vocês prezam pela arte, pela cultura e essa questão mesmo da ancestralidade, tudo que seu pai te ensinou, seja na prática, seja no conhecimento, você tá colocando para frente. Porque assim foi passado do meu avô
para o meu pai e do meu pai para mim, e eu procuro passar para os meus filhos a mesma coisa que eu aprendi, porque assim, a gente guarda os saberes para que outras gerações possam conhecer, porque muita gente pega o que vê na frente e não sabe nem dizer o porquê daquilo. Então hoje, se alguém vier me falar, Marquinhos, Mestre Canário Pardo, o que é a peça da manteiga, o que é a corrida da polícia? Meu pai me falava que a corrida da polícia era quando o negro foi escravizado, e todo mundo sabe disso, as pessoas até esquecem. O negro foi chicoteado, foi arrastado pelo cavalo, pela cavalaria montada, e no momento em que ele passou por isso tudo, ele teve que criar mecanismo que pudesse mostrar quando o cavaleiro, como a polícia montada chegava, entendeu? Então ele teve que inventar o toque de alerta, ele inventou o toque de alerta. E depois ele inventou o toque de cavalaria, que hoje as pessoas olham e dizem assim, que toque é esse? O toque de cavalaria, que é semelhante o trotar de um cavalo. Então, quando a polícia chegava, que estava rolando a roda de capoeira, tanto no Rio de Janeiro como na Bahia, seja lá onde fosse, eles davam o toque de alerta. Então, quando dava o toque de alerta, todo mundo sabia. E eles começavam a tocar o toque de cavalaria baixinho, e cada vez que a polícia vinha chegando, eles iam aumentando, até chegar em um ponto que muitos capoeiristas corriam e outros não tinham como correr. Então aquele se via de exemplo para os que correram. Então ele era arrastado, amarrado, acorrentado, porque era assim, naquela época era chamado o capoeirista como capitão de areia. Então quem era capitão de areia naquela época era vagabundo, o cara que andava fazendo coisas ilícitas. Então para a polícia ele era um vagabundo, um ladrão. Então aí foi que surgiu, aí foi quando o Mestre Bimba, que o nome dele, o presidente Getúlio Vargas, foi quando o Mestre Bimba aí fez uma apresentação de capoeira, as pessoas sabem disso, e aí foi que o presidente viu que não tinha nada daquilo. Em quantas lutas a capoeira já participou? A capoeira já participou em muitas lutas no Brasil, e aí a capoeira lutava, mas era marginalizada, e chegou um ponto que a capoeira deixou de ser marginalizada, e a gente vê a questão do valor da capoeira na nossa cidade, no nosso Brasil. As pessoas começaram a enxergar a capoeira não somente como um esporte, não somente como uma luta, como uma prática, mas uma questão importante a ser valorizada, porque é algo que a gente traz desde muitas décadas, como você já falou, em relação a toda a história de seu pai. Então é muito legal a gente valorizar a capoeira. Eu tenho aprendido muito, inclusive, desde aquela nossa primeira conversa, que eu saí com outra perspectiva, eu saí com um pensamento diferente a respeito da capoeira, porque pra galera que tá de fora, a gente de fato vê, não é só um esporte, é só uma luta, mas vendo todas essas suas falas, suas colocações, a gente vê que é muito mais que isso. Porque na realidade, moça, a capoeira ela não mexe só com o corpo, ela mexe com a mente, ela mexe com o coração, ela tem toda uma preparação. Para o cara ser praticante de capoeira, não vai chegar lá e dizer assim, não é desfazendo nas outras modalidades. Mas para o cara ser capoeirista, ele vai ter que primeiro fazer uma preparação, primeiro na mente, depois ele vai ter que fazer uma preparação no corpo. Tem esse processo? Tem todo esse processo, porque assim, hoje você vê tanta briga dentro da roda de capoeira, mas como falava Mestre Pastinha, tem hora que você vê que bateu e você não precisa nem bater, o cara já sabe que a porrada ia ser dada. Então assim, para você trabalhar com outras pessoas, se você não trabalhar a sua mente, o psicológico, e aí a capoeira ela trabalha isso tudo, a capoeira ela trabalha a coordenação motora, entendeu? Que tem pessoas que têm dificuldade, eu tenho presenciado isso, e a capoeira é uma coisa que não é só para quem é bom de saúde, forte, bonito. A capoeira também é para aquelas pessoas que tem algum defeito, tem algum tipo de deficiência, entendeu? Então, eu fico observando a dinâmica, porque assim, o meu pai, ele era analfabeto, mas ele ensinava pessoas que tinham deficiência, tanto pessoal como mudo, surdo, pessoas que tinham dificuldade. Então assim, essa toda a preparação, porque hoje a gente tem uma preparação que a gente vê o jovem hoje se preparando para poder dar aula a pessoas que têm deficiência física. Mas o cara que era analfabeto na época não tinha nenhuma preparação e sabia
e sabia ter aquele diálogo entre o conhecimento que ele tem. Entendeu? Então, assim, aí é que a gente vai buscar, porque a gente vai ver que ele primeiro tinha que ter um trabalho psicológico. E isso é muito, muito legal você ressaltar, porque o mestre Mário ele já estava pensando muito à frente. Além. Porque a galera começou a trazer essa inclusão social de pessoas com deficiência. Agora, as pessoas começaram a incluir pessoas com deficiência no esporte, na cultura. Agora passou a vir projetos de lei. E já o mestre Mário não tinha esse, digamos que não teve a educação que muitos hoje têm, a informação, têm a educação, mas tinha o conhecimento de entender que a capoeira ela também poderia ser, na verdade para todo mundo, que valoriza de fato a cultura. E você vê que, assim, às vezes você entra nas redes sociais, você vê pessoas com deficiência que nem andam, mas quando escuta o som do berimbau, que escuta a musicalidade da capoeira, se rasteja no chão querendo mostrar que tá ali e que tá agindo nele, que tá mostrando, meu pai foi o primeiro cara a botar capoeira em São Francisco do Conde. Aqueles daqui de São Francisco do Conde que não foram aluno de meu pai, passou pela academia lá e teve um aprendizado. Então, assim, teve vários mestres, como o mestre Merquide, daquela época ainda, entendeu? Feliciano, que foi aluno dele, e várias outras pessoas aqui, ícones da capoeira, que hoje não são lembrados hoje como capoeirista, mas que também deixou seu legado. Então, a gente só não forma cidadãos. A gente só não forma cidadãos, a gente forma pessoas de bem, a gente pega o cara que tá lá jogado na droga, na cachaça, entendeu? A gente reeduca ele e transmite ele de volta para a sociedade. Então, a capoeira ela tem isso tudo. Então, eu acho que não só na minha cidade, mas assim no Brasil um todo, deveria ser valorizada. Porque assim, os japoneses, os norte-americanos, eles estão pegando os mestres de capoeira do Brasil, que são pouco valorizados, e levando para o exterior e mostrando a ele uma visão totalmente diferente, valorizando a cultura cujo o Brasil não está valorizando. A gente fala porque isso aí, eu estou fazendo essa entrevista com você, mas às vezes é uma forma também de repúdio. A gente sabe que é um desabafo, porque assim, a gente mora na cidade e você passa numa esquina, você sempre vê uma criança dando um aú, você sempre passa numa esquina, sempre vê um menino brincando com o outro, e a gente relembra o quê? A gente sempre relembra a capoeira, a gente diz assim, olha, uma criança dessa nunca teve contato com a capoeira, mas as redes sociais de uma forma também levou a ele. E o desejo surge porque assim, nós somos africanos, nós temos sangue negro, e a gente, bem antes de a gente nascer, já vem circulando aqui no nosso sangue em busca de quê? Ânsia pelaquela liberdade que a gente já buscava, e que nossos filhos já nascem com aquilo já no sangue entranhado, que ele busca, que ele vai incessantemente, e quando ele se bate com o mestre, ele começa a ver a capoeira de uma forma diferente, de uma forma amiga, ordeira, porque assim, a gente dá aquilo que a gente tem, na realidade a gente dá o que a gente tem. Então, é importante essa questão. E eu, para poder, eu queria encerrar com uma cantiga. Se você tem mais alguma pergunta para me fazer, pode me fazer, tranquilidade. Você já foi discriminado por ser capoeirista, e você sabe que eu pergunto isso porque a gente sabe que existe uma certa desvalorização e preconceito por tudo que se diz a respeito de tradições africanas. Eu queria saber se essa experiência, você já teve alguma experiência em particular com a discriminação? Olha, eu fui um cara muito discriminado por ser filho de mestre de capoeira e por também ter uma vida muito, muito levada. Porque, na realidade, minha mãe, ela não morou com meu pai. Meu pai, apesar de ser um cara com uma didática muito importante, mas meu pai era muito ignorante. Eu estou falando aqui da pessoa, mestre Mário, não do mestre. Eu queria que a galera entendesse isso, como marido. Então, já que é para eu falar da minha vivência, eu vou voltar de lá do começo, porque a gente
gosta de fazer, e eu gosto de deixar bem claro, meu pai era um cara excepcional, meu pai era um cara bacana, como mas mestre, como educador, como pessoa, como Sim. profissional, mas só que chegou um tempo na vida que meu pai não deu mais certo com minha mãe. Então teve aquela separação e eu fui morar com meu pai, fui morar com minha bisavó, eu fui morar com minha bisavó e depois fui morar com meu pai, então aprendi, porque meu pai era assim, meu pai me deixava muito à vontade e eu entrei no mundo. E nessa questão eu conheci muita coisa boa, muita coisa ruim e tive que me reeducar. Eu, antes de entender a capoeira em si, eu achava que a capoeira era uma forma de brigar. Para mim, a capoeira tinha que treinar para brigar, para bater, entendeu? Então, quando eu tive um contato real mesmo com a capoeira, que eu vi que não era nada daquilo, eu aí comecei a pensar de uma forma diferente. E aí eu comecei a ver de um jeito em que as pessoas tentavam ver aquele cara arrogante que eu era, brigão. Comecei a me moldar, a capoeira começou a me moldar e eu comecei a ver de uma forma que eu achava que amanhã ou depois eu tinha que assumir aquele lugar e que da forma que eu não ia chegar ali. Então a capoeira começou a trabalhar. Quando eu entrei na capoeira eu não sabia tocar. Filho de mestre de capoeira, não sabia tocar, meu pai não me levava para poder viajar porque eu não sabia tocar, eu queria aprender a bater. A minha questão era essa, aprender a bater. Então, um dia eu fui lá em Itapuã, num colégio daqueles particular, para você ver. Você era o que, adolescente? Eu era adolescente, já estava na fase de adolescência. Então, eu fui lá num colégio lá em Itapuã, um colégio particular, e observei que eles gostavam muito de jogar, mas faltava alguém que tocasse. Aí eu disse, olha, eu agora vou parar de ficar querendo a capoeira como guerra e vou aprender a tocar, porque eu aprendendo a tocar, toda festa que tiver, meu pai vai me levar, porque lá os caras vão jogar e vai faltar tocador. E aí foi que eu comecei a trabalhar, então comecei a entender a capoeira e a forma que tinha que ser levado. Então foi aí que eu comecei a criar inimigos, eu achava que eu tinha inimigo quando eu queria brigar. Mas quando eu comecei a entender, as pessoas começaram a observar que lá na frente eu seria alguém que poderia levantar mais do que eles. Então assim comecei agora a encontrar inimigos. Então, mas eu aí não desisti. Eu não desisti. O pessoal começou a ver tanto potencial em você que eles começaram a sentir ameaçados. Você tá entendendo? Então assim, eu não desisti e a guerra começou dentro da própria academia. Nossa. Eu queria a guerra, mas não tinha guerra. Mas depois que eu comecei a ver a capoeira de uma forma que eu comecei a tocar, e procurei aprender o que era o toque de cavalaria e para que servia, procurei aprender o que era a iuna e para que servia o toque de São Bento Grande, porque aqui na região aqui de Santo Amaro, onde a capoeira foi fundada mesmo, a capoeira nasceu no Recôncavo Baiano. E ninguém vai tirar isso, porque assim quem me falou foi meu pai. E quem falou a meu pai foi o pai de meu pai, e assim veio de outras pessoas. Então, a capoeira ela nasceu no Recôncavo Baiano. No Recôncavo, Santo Amaro, Cachoeira, São Francisco do Conde e tal. Então, eu comecei a buscar. Porque lá, eu poderia ter meu pai naquele momento, mas amanhã ou depois Deus ia levar ele e eu ia ter o quê para poder falar lá adiante. Então, comecei a buscar em termos de toque, aprender atabaque, pandeiro, entendeu? Aprender o samba, aprender a cantar as músicas do Maculelê, porque assim em Santo Amaro tem um Maculelê que foi feito por Popó. A cantiga é totalmente diferente. E se eu cantar o Maculelê que foi feito na cidade de São Francisco do Conde pelo mestre Mário, as pessoas vão até dizer, essas músicas lá não canta e aqui canta. Então, eu me preocupei com isso. Tanto que hoje a gente luta para poder levar adiante o projeto que o mestre fundou lá em 17/7/1962, que foi a Associação de Capoeira Africano do Recôncavo Baiano, onde formou muitos capoeiristas, e uma que eu vou lhe falar, o mestre Mário ele não dava graduação a ninguém. Tinha muito aluno, mas o mestre ele não dava graduação a ninguém. E como era esse processo de E graduação? quando eu me tornei homem, que eu comecei a ter uma visão, eu disse, meu pai, olha, tá na hora do senhor mudar essa
questão. Ele era carrasco. Ele não dava. Ele via que você precisava, os caras davam lenço, outro dava graduação, outro dava corda, mas meu pai não dava. Meu pai tem aluno espalhado pelo mundo afora. Mestre Mário Buscapé tem aluno espalhado pelo mundo afora. Agora sim, muitos que depois de velho ele deu graduação. Depois de velho ele deu graduação. De tanto eu falar, eu disse, meu pai, o senhor tem que começar a dar graduação pessoal, começar a assinar, porque assim, verdade, o senhor assina, sua assinatura vai longe, as pessoas sabem que aquele ali foi seu discípulo, não como ele falava, fulano foi meu discípulo. Aí, ó, meu discípulo, os caras tinham prazer de dizer assim, eu fui discípulo de Mestre Mário, mas quando olhava, nenhum registro. Então, ele teve essa preocupação, eu tive essa preocupação e abri a mente dele um pouquinho para que ele pudesse dar à galera essa graduação. E aí, levou adiante. Hoje em dia, o senhor dá os certificados para os cidadãos. Dou o certificado, porque assim, hoje a gente dá o certificado, porque hoje eu posso precisar de um aluno. E aí, você é formado, a gente vai para a escola dar uma aula, como é que eu vou? Eu vou supervisionar ele lá dando a aula dele, mas eu sei que ele foi formado pela escola. E eu vou observar se ele está fazendo como a gente ensinou lá. Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. E os seus filhos, eles também tiveram interesse em seguir? Porque você sabe que hoje as crianças e adolescentes estão com um pensamento um pouco diferente. É verdade, é verdade. Então aí nem sempre eles decidem continuar, né? E os seus filhos, eles decidiram... Eu tenho um lá de 17, esse Isaac está aqui, é conhecido na capoeira como Peter Pan, porque assim, lá na academia, aqueles que eu ainda não deu o nome de guerra, como a gente fala, o nome de batismo da capoeira, é aqueles que estão chegando novato. Então assim, ele é Peter Pan, porque aí você vai me perguntar por que Peter Pan? Porque ele é muito gaiato. E você assistiu o desenho de Peter Pan nunca deixou o Capitão Gancho, entendeu? Então, eu não sou aquele cara que diz assim, não, você vai ser fulano de tal, não. Primeiro eu procuro observar o aluno, procuro ver... estudar você entendendo? Eu procuro ver a pessoa para poder dar um apelido nele. Aí na hora que você vai ver ele jogar, você diz assim, é Peter Pan porque disso aí, né? Porque sempre tem alguma coisa escondida na manga para poder. E o outro, ele mesmo se nomeou. Eu tava botando o apelido da galera, ele tem 9 anos, ele disse assim, meu pai, eu vou me chamar Leão de Juba. Porque ele tem o cabelo, você vê aquele cabelo dele. Aí eu disse a ele, Miguel, eu vou deixar você Leão de Juba mesmo, porque você já tem esse cabelo grande parecendo uma juba. E nisso ficou, porque lá na academia tem quiricu, tem querrequexé, que é um passarinho. Então assim, cada um eu fui botando conforme o que me representava, o que eu via, e não mudei. Eu venho mantendo como nas outras escolas também tem, e o mestre já fazia isso já há muitos anos, então procuro sempre manter, mas não assim aleatoriamente, mas conhecendo o aluno e dizendo, não, você vai ser isso, seu apelido vai ser esse, legal, porque assim as pessoas vão olhar e vão dizer assim, por isso que ele é, entendeu? A gente também sabe que o senhor quer trazer para cá a academia e tudo mais, que é aqui na casa de Mestre Mário. Gostaríamos de saber onde é que está a sua academia hoje, quais são as dificuldades que vocês têm passado, o que é que vocês estão precisando nesse momento, para que o pessoal saiba que a gente valoriza e acha muito bonito muitas coisas, mas a gente também precisa saber, né, das dificuldades, que não é fácil. Olha, moça, eu posso até descer uma lágrima dos meus olhos, porque assim, eu parei um pouco da minha vida, depois que meu pai faleceu em 19 de agosto de 2021, faleceu aqui no Hospital Célio Almeida Lima. Eu creio assim que meu pai, o médico disse que ele precisava de uma ressonância magnética e a gente não pôde dar essa ressonância magnética a ele, e ele acabou falecendo 12 horas, 1 hora eu estava lá no hospital e tal. E meses antes que meu pai chegou do Rio de Janeiro, que tinha viajado, como eu falei no começo, que ele fez uma turnê, ele chegou na cidade, veio para aqui para casa dele, ia bater a laje, ele alugou uma casa, ficou na casa e tal, e depois
por questão de doença, de tanto ficar no hospital e tal, ele foi morar na minha casa. E quando ele chegou lá na minha casa, é um relato próprio, um relato que aconteceu, verídico. Ele me chamou e eu tinha aquela brincadeira de falar com meu pai, que nada, vaso ruim não quebra assim não. A gente tinha essa brincadeira e ele me botou sentado lá na cama e disse assim: meu filho, olha, eu vim para morrer no meio do meu povo. Eu não quis ficar lá fora, porque assim, eu estou muito debilitado. E eu vim para morrer no meio do meu povo e eu quero lhe pedir uma coisa. Não deixe morrer, não deixe acabar. Então, quando ele me falou aquilo, aquelas palavras ficou entranhada no meu coração. Porque até então eu pensei que o mundo da capoeira, aqueles caras que um dia ele deu a mão, poderia ajudar ou me ajudar e dizer assim: não, velho, olha, eu tô colado com você, Canário Pardo. Eu não posso te ajudar diretamente, mas vou lhe ajudar indiretamente. Eu vou criar mecanismo para que possa lhe ajudar. E quando eu olhei, eu vi que eu estava sozinho. Foi aí que eu entendi o que é ser um mestre de capoeira. Eu comecei a entender o que é ser um mestre de capoeira. Porque assim, quando a gente chega na nossa academia, que a gente vê muitos meninos, muita gente, e se sente abraçado, é uma coisa grande pra gente. Mas quando a gente olha, que a gente vê a casa vazia, que só tem um, e é aquele um que você tem que contar, poxa, às vezes dói. Às vezes as pessoas até pensam até em abandonar, em destruir, acabar com tudo, mas no momento eu não olhei assim. Eu disse: não, eu vou seguir adiante, porque assim, quem botou na minha mão sabia a pessoa que eu era e conhecia o meu perfil. Então assim, é uma batalha que eu vou enfrentar, mas lá na frente eu vou conseguir, porque assim, nada não foi fácil, nada não é fácil. Então eu continuei seguindo. Já fui destratado, já passei por situações de pessoas até que me conheciam, armar com outros até, e botar alunos, pessoas iniciantes, para destruir tudo que eu estava construindo. E no momento, Deus me deu força, Deus me deu capacidade, e simplesmente só fui baixar a cabeça, agradecer a todo mundo e me tirar do recinto. Eu disse: não vai ser por isso que eu vou destruir tudo que meu pai conquistou e que hoje eu levo. Não tem sido fácil. Eu já tive conversando com pessoas influentes dentro da política, as pessoas até se levantaram contra mim, achando que eu estou querendo me elevar. Eu nunca quis me elevar, porque assim, se eu quisesse me elevar, eu dividia o meu espaço com o mundo político. Eu sei que a gente não vive sem a política, entre aspas, mas assim, eu quero separar essa questão, porque o que eu estou buscando não é só para mim, mas sim para o povo. O que eu busco hoje é que 17 de julho, no aniversário do mestre Mário, uma pessoa que contribuiu tanto pela cidade de São Francisco do Conde, a capoeira ela possa tocar aqui e que as pessoas, não só da cidade, mas do Brasil e do mundo, possam dizer assim: olha, Canário Pardo conseguiu. Sim. E hoje a gente vai tocar lá e vai fazer a presença lá, não por ele, mas sim pelo mestre Mário, porque assim, eu não quero nada não. Eu sou um cara profissional, eu sou soldador, sou maçariqueiro, eu trabalho na área de montagem e tenho várias outras profissões, porque assim, o que eu passei com meu pai me fez elevar a lugares longos, a lugares grandes. Eu poderia hoje estar com a casa pronta, mas eu tinha que parar tudo. Eu tinha que abandonar a capoeira para poder ir em busca daquele objetivo e a construir a casa. Mas quando eu olhasse, e aí, cadê os discípulos? Cadê os alunos? Não ia ter ninguém ao meu redor. Então eu abdiquei da minha vida. Eu preferi deixar a minha vida e viver da capoeira. Apesar que eu não ganho tanto pela capoeira, mas o pouquinho que eu ganho está dando para eu sobreviver. Eu estou sobrevivendo, eu não estou vivendo, estou sobrevivendo. E o que acontece? Os caras da capoeira, aqueles que eu pensava que estaria comigo, cada um pegou sua parte do bolo que cabia e cada um resolveu viver a sua própria vida. E eu continuei seguindo. E estou aqui hoje, falando o meu depoimento para vocês. Algo que dói na minha alma, porque assim, dói no meu coração. Mas o que acontece? Eu não desisti. Eu peguei tudo que eu aprendi e disse: não, eu vou por aqui. Porque é caindo, levantando e seguindo. Bati a poeira e tô indo em frente.
Inclusive, eu ia perguntar para o senhor o que é que a capoeira representa para você, mas eu acredito que tudo isso que você falou se eu for já falar o que a resumiu, capoeira velho. representa pra mim, moço, eu até queria falar. A capoeira representa pra mim um tudo, viu, velho? Porque assim. É só a vida hoje, como você já Entendeu? descreveu. Eu sou profissional, eu penso em um momento voltar pro trecho, mas quando eu penso que eu tenho que deixar a Vai ter que capoeira, deixar, velho, sim. quando eu penso que eu tenho que deixar tudo que eu tenho construído, hoje eu tenho poucos professores dentro do grupo. Hoje eu tenho um aluno lá, ele é professor e dá aula lá em Nova Conquista, justo na terra que Besouro Mangangá nasceu, lá em Santo Amaro. Besouro Mangangá nasceu lá em Nova Conquista, lá no Urupi. E eu tenho um aluno que dá aula lá. E ele que chegou lá em casa um dia que eu pensei em desistir, disse assim, mestre, rapaz, eu sou doido, você também é doido. Eu vou abrir um grupo em tal lugar. Vai mesmo, velho? Eu disse assim, ó, já que você vai, velho, eu tô aqui, vou lhe dar o suporte, eu tô colado com você. Já que você é doido igual a mim, enquanto o nego não vê nada, você tá vendo, velho. Eu vou junto com você. E ele me ajudou. E vem me ajudar. Hoje ele pode não tá, hoje ele pode querer até sair do grupo, mas assim mesmo eu vou apertar a mão dele e vou dizer, olha, velho, você vá com o meu aval, porque assim você me ajudou até aqui. E daqui pra frente eu tenho que seguir adiante. Então, eu creio que hoje a galera não quer que a casa africana do Recôncavo, onde tem toda a história de Mestre Mário, siga adiante, porque vai ser um calço no pé de um vai ser um calço no pé, vai ser um calo no pé de um bocado. Porque assim, eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho credibilidade. E a galera vai querer vir, o samba vai querer tocar, vai ser uma casa onde a galera em si, hoje eu tô dando o meu depoimento, mas se eu pegar todo o conteúdo de Mestre Mário e botar só lá, em si vai contar toda a história, porque assim, ó, tá tudo lá guardado dentro de uma mala, tá tudo lá guardado, como aqui eu trouxe o berimbau, você viu um berimbau exótico de bambu, coisa que aqui você nunca viu berimbau de bambu, cujo foi o gunga que o mestre levinho, você pega, ó, É verdade. entendeu? Você pega, você sente, então assim, é história. Antes de encerrar também, eu tenho só mais duas perguntas, Pode fazer, tranquilo. que eu tive muita curiosidade de te perguntar quando a gente estava falando sobre inclusão social, né? Eu lembro como eu era muito menina ainda e o mestre Mário morou aqui perto da minha casa, eu lembro que ele tinha um aparelho para a voz dele, para ele conseguir se comunicar. E eu não sabia, como eu era muito menina, eu não tinha interesse na época em saber se ele já nasceu assim, se ele foi perdendo a voz, Não. se ele cantava na capoeira e do nada aconteceu A gente, isso. capoeirista, a gente trabalha muito com a voz. Como você deu para perceber, a gente Verdade. trabalha muito com a voz. E a gente tem um certo cuidado. Eu não vou no médico, mas eu uso a romã, como os outros falam que é mito e tal, mas eu já cheguei em casa rouco de Você tanto ainda cantar tem na um pouco dessa capoeira. rouquidão, assim, Aí eu peguei, usei a romã e no outro dia minha garganta amanheceu limpa. Uso também o gengibre, como muitos falam que não serve e tal, mas só dá aquele ardorzinho e tal. Eu faço o suco do gengibre, eu tomo. Então a gente tem essa dificuldade. E o capoeirista amanhã ou depois, se ele não tiver um acompanhamento médico, como os cantores mesmo de fato, ele vai sofrer. Meu pai, ele sofreu de câncer de laringe, não sei como é que fala. Ele teve um câncer na garganta, então ele foi perdendo a voz ao decorrer do tempo e aí ficou. Ele já tinha problema de audição, porque assim ele mergulhava e teve problema, estourou os ouvidos, mergulhando aqui, que ele era pescador e era marisqueiro, era herdado de família, como eu sou pescador, sou marisqueiro, sou mestre de capoeira, então assim, eu sou franciscano, então o franciscano, como diz o pessoal, nunca desiste, então de tudo eu quis ter um pouquinho, porque assim, no momento em que a dificuldade vier, eu pego a minha canoa e vou lá no mar, como meu pai fazia, e trago o pão de cada dia para dentro da minha casa. Então, ele passou por isso tudo. Nossa. Ele passou. Então, ele era acompanhado pelo hospital Irmã Dulce, que antes dele falecer, eu pedi ao médico responsável pelo hospital, que quando ele foi para o hospital, que era para transferir para o hospital Irmã Dulce. Então a gente passou um certo descaso nessa questão do mestre Mário, porque assim, não transferiu ele para o hospital que acompanhava ele, que sabia de todo o problema que ele passava. Então a gente fica triste.
Porque através dele, outras pessoas, outros mestres da nossa cultura popular de São Francisco do Conde têm morrido, porque eu escuto por muitos anos que São Francisco do Conde era a cidade que mais tinha grupos culturais. Verdade. E hoje eu sinto falta de ver aqueles grupos que existiam naquela época, que hoje só tem relatos, só relatos, só as pessoas só falam que existiu. Então, assim, eu fui convidado para poder pegar todo o acervo de Mestre Mário e levar para o Museu Mário Augusto Teixeira de Freitas. Quer dizer, que descaso. Um mestre que é popular. Verdade. Então, assim, eu não quero esconder da população o que ele era. Então, assim, se ele morreu e ele deixou a casa dele com a instituição dele fundada, registrada, nada mais, nada menos de que entregar a casa, aquilo que ela tem direito, e deixar que o povo conheça, aqueles que não conhecem, as novas gerações, possa chegar lá e olhar e dizer assim, poxa, esse aqui é Mestre Mário, olha quem foi Maria do Benzer, porque até isso o mestre, ele teve uma capacidade, ele teve um respeito de guardar lá que lá a gente tem um álbum daqueles antigos, onde as fotos ainda eram preta e branca. Maria do Benzer era a quituteira, que as pessoas falam, que vendia quitute lá no largo ali é onde a finada Rilza morava. Sim. E ela tinha o bordão dela era assim, ela chegava esses horários, 3 horas, 4 horas da tarde, e dizia, olha quem vai me benzer. Ela gritava lá embaixo, quem passava aqui na rua de cima ouvia. É bar? Não é. Ela dizia, olha quem vai me benzer. Ela não tinha bar, ela chegava, botava o balaio. Chamavam ela de bar? Não, né? Não. Que susto, o nome dela era Maria do Benzer. Eu já ouvi falar. E aí ela falava, ela saía pela cidade, ela gritava lá embaixo, então ela vendia aponã, vendia cocada. Então, no nosso álbum lá que o mestre deixou, tem muita coisa que a galera precisa conhecer. Que a galera não conhece. Não conhece, precisa conhecer. Entendeu? Da nossa cultura popular. Muito bom, mestre. Para finalizar, eu quero que você diga assim, para os jovens de hoje, o que é que eles... Dá um norte assim para eles, o que é que você diria para os jovens de hoje? Qual foi também a lição que seu pai, o mestre Mário, te deixou? Algo que você não vai deixar de fazer, algo que ele te ensinou mesmo. Eu queria que você falasse para os jovens algo em relação aos princípios de vocês. Olha, moça, para o jovem de hoje eu queria deixar assim, que eles deveriam assim praticar esporte, porque hoje a gente vê que a gente tem várias coisas que o mundo está oferecendo. E às vezes o jovem deixa de ser um bom atleta, de ser um bom capoeirista, de ser um bom jogador e segue por vários outros caminhos que não tem levado a ninguém a lugar nenhum. E no final ele tem perdido até a própria vida. Então, a capoeira é um dos primeiros passos. E meu pai me ensinou que a gente nunca pode desistir da gente. A gente não pode desistir dos nossos sonhos, a gente não pode desistir dos nossos desejos, porque assim a gente pode até achar que é fácil, mas nada é fácil. Quando vem fácil, ele me dizia que quando vem fácil, vai fácil. E quando vem com dificuldade, é valorizado. Então, por que hoje eu não tenho uma casa pronta? Porque assim não tem sido fácil. Se fosse fácil demais, eu estaria aqui agora dando risada, contando, brincando com vocês e não daria essa atenção que vocês estão merecendo. Então, tem sido difícil, mas lá na frente você vai se lembrar desse aqui que a gente fez, desse depoimento que a gente fez, e a gente vai sentar lá pra gente dar risada. A gente vai chegar lá pra gente dar risada e dizer assim, poxa, mestre, aquele depoimento lá. E eu não desisti. A gente já fez rifas, a gente fez tanta coisa. Então, o jovem hoje, ele tem que acreditar nele. Porque tudo hoje depende do jovem de hoje. Para que o amanhã ele venha a ser melhor. A gente não pode reclamar, porque assim, a dificuldade ela vem para todos. Mas assim, quando a gente acredita, quando a gente sabe o potencial que a gente chega longe. E para finalizar, eu queria cantar uma música, eu queria cantar a música que o meu pai deixou, não, eu queria cantar a música que ele mais gostava, que eu gosto sempre de deixar eu podia cantar uma composição minha, mas eu não vou cantar, eu vou cantar a que ele mais gostava, que falava assim, cita um verso assim, ele diz, negro,
O seu grito é como na senzala que invadiu o ouvido surdo do seu Senhor. Foi um grito forte que nasceu da dor, que nasceu crescido e pôde ser ouvido por poder desse povo. É grito de uma alma escrava, é grito de uma vida inteira, é grito de liberdade, é grito de capoeira. O capoeira grita, o seu berimbau chora e falava assim, iê, que é o grito de liberdade. A gente está saudando os nossos antepassados, e pedindo licença. Capoeira, meu amigo, desde os 8 anos de idade, hoje se tornou um vício, iaiá, levou toda a mocidade. Eu nasci em São Francisco, nunca fui chegada à bola, aprendi desde menino, oiaiá, essa capoeira Angola. Eu jogo a capoeira com minha fibra de rapaz. Eu pratico todo dia, camarada, cada dia aprendo mais. Minha mãe chama Maria, porque Maria era o nome da mãe dele, e José era o nome do pai dele. O meu pai chama José, me chamam de busca-pé, oiaiá. Meu nome eu nem sei qual é, camaradinha. Viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada. E assim a gente termina a nossa